Continuamos aqui no Festival Bom para Portugal, nas talks ligadas ao palco do futebol. Agora um tema que talvez seja, obviamente, um tema mais duro, mas absolutamente fundamental, que façamos aqui nesta tarde também uma reflexão sobre racismo e fair play, porque o futebol é sempre um palco do melhor e do pior que nós temos. Dois convidados tenho aqui comigo esta tarde, à minha esquerda José Manuel Meirim, conhecido professor de Direito, ele muito ligado ao Direito Desportivo e, portanto, muito reconhecido. Vítor Rosa, sociólogo. Começo por si, porque acho que a minha introdução é uma boa deixa para a nossa conversa. O futebol mostra o pior e o melhor que nós temos enquanto pessoas e enquanto sociedade? Sem dúvida. Enfim, o futebol é a prática desportiva, é o desporto rei, não é? É aquela onde se mostram as emoções, onde as emoções estão à flor da pele. E, naturalmente, é aquela que mostra o melhor e o pior, naturalmente, do ser humano. O conjunto de regras, regulamentos, no fundo, o que procuram é evitar que o pior se mostre, não é? Embora haja episódios, eu diria pontuais, nem sempre são frequentes, não é? Sobretudo as do racismo são pontuais, mas está bem presente na nossa sociedade. Na nossa, enfim, e quando digo nossa, estou a falar do planeta Terra, não é? Sim, sobretudo nos dias em que vivemos, que eu acho que são dias que nos devem preocupar a todos e alertar, apesar de dizermos sempre que Portugal não é um país racista. Acho que esta t-shirt hoje diz muita coisa, nesta talk hoje diz muita coisa. O futebol tem essa capacidade de aproximar e de apaixonar. Nós gostamos de uma equipa, gostamos de uma seleção e, portanto, a questão da cor não devia fazer sentido. Mas faz muitas vezes, e apesar dos episódios, como dizia o Vítor, serem pontuais, eles existem, são muito duros, já obrigaram os jogadores a sair de campo. Precisamos de legislar mais ou precisamos de educar melhor? Bom, eu, por via de regra, nestes fenómenos patológicos... Vou-lhe pedir para aproximar um bocadinho. Por via de regra, nestes fenómenos patológicos que têm a ver com o desporto, e não só com o futebol, basicamente tem a ver com o desporto de confronto físico. Portanto, isto acaba por ir para algumas outras modalidades, mas como estamos a falar de futebol, a verdade é que as patologias que se vão se resistindo, e há mais, para além do racismo, em termos de discriminação, homofobia, xenofobia, desigualdade de género e de sexo, estas patologias eu não desconsidero, com devido respeito, porque eu há 30 anos que, digamos, ligo o direito ao desporto e em particular também ao futebol, por razões que são conhecidas, e, verdade, eu não desconsidero, eu não vejo episódios só, não é? A linguagem de há 30 anos, esta parte quanto à questão da violência, era uma linguagem que nós temos situações de violência, mas não temos nada que se compare com aquilo que se passa lá fora, e o que se passava lá fora há 34 anos, ou 40 anos, era o oligarismo. E a mesma lógica, que é um discurso perverso, a meu ver, com o devido respeito, é de que a gente estamos mal, mas há quem esteja pior, e os nossos episódios as nossas situações são episódicas, não são. Há um estudo, há racismo no futebol claramente, e isso é preocupante e deve preocupar o futebol e a sociedade em geral, como há outros fenómenos de discriminação bem negativos no futebol. E o futebol tem essa qualidade de aproximar as pessoas e ser até, digamos assim, um elemento de coesão social, mas fundamentalmente através dos adeptos, e é dos adeptos que isso se cristaliza mais, e dentro dos adeptos, de uma especial qualificação de adeptos, que são os claques, esses fenómenos existem claramente, não é? Basta nos últimos 4 ou 5 anos eu tive essa experiência do ponto de vista profissional, mas já o tinha do passado. E, portanto, há um estudo recente de março deste ano, de uma associação que fez um inquérito e uma pesquisa sobre a percepção e a realidade do racismo no futebol, a Associação Plano I, e claramente os dados são demonstrativos que isso existe, e eu vejo na prática que existe. Eventualmente pode não existir tanto entre os jogadores, mas existe claramente na relação adeptos-jogadores, claramente. Essa existe e, portanto, não há que fugir a isso. O problema não é de legislação, não é? O problema, basicamente, muitas vezes, quando se fala em legislação e que é preciso alterar a lei para ter sanções mais graves, etc., o problema, muitas vezes, é da não aplicação ou da aplicação deficiente das normas que existem e uma falta, claro, de uma educação contínua que tem que haver. Mas esse é que é o problema. Eu acho que a conversa aqui é bom se nós formos triangulando também. Não é só agir a posteriori, não é? Nós temos que agir, não é, montando tudo isto com a educação dos miúdos. E eu acho que as conversas, há muitos assuntos que estão obviamente ligados. Hoje em dia nós assistimos muito ao fenómeno de bullying nas escolas. Isto, acima de tudo, existe o bullying porque nós perdemos o respeito pelo outro.
E muitos dos fenómenos da discriminação e do racismo têm só essa gênese, é a falta de respeito pelo outro. Claro, a questão do racismo nós temos que a trabalhar ou temos que vê-la do ponto de vista jusante e amontante, não é? Temos que ver do ponto de vista educacional, enfim, de falar com os jovens, com as crianças nas escolas, enfim, ver que há o outro e o olhar do outro não pode criar receio, porque normalmente é o receio, não é? Colocamos sempre, quando olhamos para o outro, colocamos sempre ou uma cor, ou uma raça, ou uma sexualidade, não é? E temos que olhar para o outro como alguém que é igual a nós, respeitá-lo. O desporto, naturalmente, promove a questão do respeito. O racismo, ele explica a história do mundo, não é? Ele está presente. O que acontece é que na televisão cria-se, ou empola-se, de uma forma exponencial. Porque ele de facto está presente, como dizia o professor, de facto, Meirim, ele não está tanto presente nos jogadores, não é? Porque cada vez mais os balneários são multiculturais, não é? E verifica-se nas seleções e nas equipas. O que ele acontece é de facto entre o adepto e o jogador, não é? E esses episódios têm que ser denunciados. Claro que passa por uma legislação, claro que passa por sanções cada vez mais fortes, mas ele passa também, de facto, e a meu ver, pelo aspecto educacional, o trabalhar com os jovens. Mas passa, acima de tudo, por não fecharmos os olhos ao fenómeno, porque esta questão, como o professor falava, da presença de grupos e de extremistas dentro dos grupos organizados adeptos, não é um fenómeno de hoje, não é? Não. E é um fenómeno conhecido, as autoridades conhecem. Às vezes nós não somos um bocadinho complacentes sempre com as situações, tentamos nunca chegar a medidas extremas e depois vamos aqui arrastando as coisas indefinidamente e só quando acontece uma catástrofe é que afinal parece que toda a gente acordou para a vida naquele dia, não é? Exato, acontece. De facto, este efeito da televisão, não é? Cria um fenómeno, um evento e depois repercute-se no dia-a-dia e no cotidiano e nas conversas que nós temos. De facto, o racismo ele está presente, não podemos negar. Agora, cabe-nos a nós é denunciá-lo, não é? Estar presentes, verificá-lo e denunciá-lo. Isso passa pelos jogadores e passa por nós, enquanto cidadãos também, de não aceitar atos de racismo ou de xenofobia ou outros que sejam, sobretudo ou de violência, não é? Como acontece muitas vezes à volta dos estádios, e não alimentar este jogo que nós alimentamos do ponto de vista da sociedade, não é? De alimentarmos o ódio relativamente ao outro. Temos que olhar para o outro, como dizia há pouco, temos que olhar para o outro como alguém igual a nós, com uma cor diferente, com uma sexualidade diferente, com uma religião diferente, mas todos nós fazemos parte do mesmo planeta, todos fazemos parte do mesmo mundo e temos que saber aceitar o outro pelas suas diferenças e pelas suas semelhanças. Há aqui uma outra questão que é, nós do ponto de vista da legislação, muitas vezes temos aqui um problema que é, o legislador é juiz em causa própria, porque quem faz os regulamentos da Liga, por exemplo, são os clubes. E nós muitas vezes assistimos ao ridículo que é o valor das multas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o futebol inglês, eu lembro-me que há uns 2 anos, o José Mourinho resolveu falar de um árbitro antes de um jogo e levou 40 mil libras de multa. Sim, mas o futebol inglês não é exemplo nessa matéria. Ou seja, não é comparável aquilo que se passa em termos de cultura do jogo de futebol. Eles que tiveram problemas gravíssimos do liganismo, não é? Aquilo é o desporto deles, não há comparação. A gente, se tiver que comparar, basicamente é com o sul da Europa, que é para não ir mais longe, para o sul-americano, para a Grécia e para a Turquia. Aquilo que se passa, digamos assim, só à parte, que queria voltar a outro aspecto da desconsideração do racismo, aquilo que se passa é que aquilo é o jogo nacional deles, não é? E a cultura deles é completamente diferente. E ninguém, vê-se no jogo, quem está atento aos jogos, eu não vejo muitos jogos, mas quem está atento aos jogos, ninguém se queixa, ninguém se cai, para, etc. Não, entregam-se totalmente, com lealdade, no jogo, há quedas, há contactos físicos, mas o jogo continua e, portanto, não é muito permitido esse tipo de reações fora do quadro de um contexto cultural e daquilo que para eles, como se viu agora na questão da Superliga, não é? Com a intervenção do Primeiro-Ministro inglês, aquilo para eles que é o jogo nacional. Este jogo é nosso, não é? Fomos nós que exportámos para o mundo, e é verdade, mesmo em termos de regras de jogo. Fomos nós que inventámos, eles exatamente, podem dizer mesmo isso. em termos de regras de jogo. Agora, o problema do racismo, ligado aos outros, mas é este que estamos aqui a falar hoje, passa também pela desconsideração do racismo. Repare, quando, para usar um caso típico, o caso Marega. O caso Marega, quando sucedeu o jogo em Guimarães, e caiu o Carmo e a Trindade neste país, não é? Inclusive com intervenções do Presidente da República, com todos os jornais em primeira, segunda página, durante uma semana, etc. Tudo bem, faz parte. O caso Marega teve uma decisão disciplinar, já não é do meu conceito de disciplina, aqui há 3 semanas ou 4 semanas atrás, em que houve uma sanção aplicada ao Vitória de Guimarães, neste caso, certo? Os jornais não disseram nada. Tiveram esses 2 dias, e eu
estive atento, não é, aos 3 jornais desportivos, à imprensa em geral, desportiva. Os jornais estavam preocupados de 2 treinadores iam para o banco nesse dia ou no dia a seguir. No caso do Sporting e do Porto tinham sido suspensos. O caso Marega desapareceu das primeiras páginas. E, portanto, há também essa desconsideração, aquilo à procura. Eu fiz, aliás, uma coluna no Público a chamar de sangue. Não é? Quando deu sangue, todos vieram para cima da mesa e tudo a requerer mais e não sei o quê. Ora bem, essa postura tem que ser permanente, particularmente no momento em que, afinal, até houve uma sanção. Boa, má, neste caso mete interdição, mas houve. Não é? E isso tem que ir para cima com o mesmo impacto que teve ali, porque de facto desconsidera-se claramente a parte, neste caso, efetiva, até positiva da situação. Não é? Porquê é que nós continuamos a ter... Há coisas que eu lamento imenso, costuma-se dizer que o moderador tem que ser aqui a parte isenta, mas eu acho que nós temos o papel de educar e já que temos o palco para o fazer. Eu acho que é com tristeza que eu vejo que nós chegamos a uma civilização a 2021 e continuamos a ter jogadores que são apopados com gritos de macacos num estádio. Eu acho que nós falhamos enquanto civilização, nós falhamos enquanto pais que educamos crianças. Eu diria, respondendo à sua questão, que é uma sociedade que só promove a competição é uma sociedade doente, se me permite, não é? Esta expressão. De facto, nós estamos muito vocacionados para a competição, para o aspecto competitivo, para o resultado, para a questão financeira mesmo que o futebol move, não é? As audiências, etc. Eu acho que nós esquecemos aqui 2 realidades, que há uma realidade de uma educação física, uma atividade física mais ligada para o lazer, não é? Essa não passa na televisão, e depois há toda uma que de facto está sempre presente, constantemente, não é? É o comentário do comentário, não é? Está permanente, está enraizado, mas é isto, do ponto de vista sociológico, que alimenta a sociedade. O desporto, é o competitivo, não é? Que é aquilo que nós estamos a falar, é aquele que se adapta melhor aos ideais da sociedade. Está a ver? É aquele que se adapta melhor. Porquê é que ele se adapta melhor? Porque, de facto, nós temos uma sociedade que procura o mérito, o talento, não é? É a sociedade do concurso, não é? Aquele que está melhor posicionado é aquele que vence, é aquele que ganha. E, de facto, o desporto, o futebol em particular, adapta-se perfeitamente a este discurso, perfeitamente a este ideal de sociedade, e é isto que lhe dá a notoriedade, que é uma espécie de telenovela permanente, não é? É uma concorrência entre iguais, porque basicamente são todos os iguais, os jogadores, não é? E depois podemos segui-los, é a família, é a mulher, é a filha. Cria-se aqui uma espécie de feuilleton, enfim, numa palavra francesa, uma espécie de telenovela, uma espécie de cultura popular. E é esta cultura popular que está enraizada em nós e está enraizada, enfim, noutros, porque o futebol é um espetáculo mundial, não é? Foi criado, inventado, digamos assim, pelos ingleses. Em 1896 dá-se a criação da primeira federação de futebol. Inicialmente não era bem futebol, era uma espécie de futebol rugby, não é? E que depois, a partir do século XIX, finais do século XIX, ganha aqui um exponencial. Permita-me só, assim, muito brevemente, qual é a inovação? Aqui é que é a questão, qual é a inovação? A inovação, de facto, inicialmente não havia esta questão do resultado da performance, não é? E olhamos para os jogos da Idade Média e para os jogos clássicos e verificamos que a partir de finais do século XIX, meio do século XVIII, sobretudo nas escolas inglesas, com a sua integração nos programas escolares, mas depois, no final do século XIX, o que se verifica é o espetáculo que se associou. E é isto, de facto, que alimenta e que vai continuar, nas próximas, enfim, décadas, não digo séculos, mas pelo menos um conjunto de anos largos. Mas então aí devíamos ter um desafio, que era aproveitar essa espetacularidade e esse voyeurismo do espectador e essa avidez de consumir tudo o que há à volta, sobretudo no caso em Portugal do futebol, para que o futebol fosse um campo de transmissão de bons exemplos. Sim, não é? o futebol e o desporto em geral, mas não é. Quer dizer, não é, digamos assim, não é aproveitado para isso, não é? Na sequência do que o professor disse, não é? Isto é levado ao cubo, não é? O chamado desporto ao cubo, bem claro sobre essa matéria. E depois, ainda por cima, e isso tem a ver de facto com a formação contínua e tem a ver connosco, com a nossa cultura e a maneira de ser, digamos assim, eu diria, do sul da Europa e mais dos países latinos e outros no âmbito da Grécia e da Turquia, tudo é relativo, certo? Há uma corrupção, mas é relativa, a gente queixa-se da corrupção, mas é a corrupção daquele que é encarnado, ou verde, ou azul. Há uma situação de racismo, mas a gente relaciona já isso. Não, a gente até tem pessoas de outras raças na nossa equipa, mas atenção,
é o outro é que é coisa. Portanto, tudo é relativo. E isto funciona assim, a nossa sociedade funciona assim, no domínio, digamos assim, desta cultura desportiva, ou se quiserem, desta cultura de futebol. Não há valores absolutos, tudo é relativo e depende do colorido que está em causa. Enquanto isto não mudar, e também não Depende tem... do filtro com que nós vemos Sim, as coisas, e não é? E a comunicação de diversas entidades que trabalham também para isso, obviamente, de clubes, de por aí afora, mas há muitos anos eu participava em alguns programas sobre corrupção, tipo Antena Aberta e coisas do género, e portanto nunca havia um juízo absoluto. O espectador vinha e dizia, mas isso são eles, eu sou contra isso, são sempre eles. Vinha o outro e dizia, não, isso são os outros. Mas nós vivemos nisto, e a cultura que se estabeleceu, portanto, isto não se passa na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, na Alemanha, não se passa aí. Portanto, isto tem qualquer coisa que tem a ver connosco, Portugal, aqui, e que só muda com uma formação contínua muito exigente e em que todos os operadores, porque há muitos, há as entidades esportivas, clubes, federações, ligas, há a comunicação social, todos os operadores trabalham para o mesmo lado. Basta haver um ou outro que não trabalha, e há muitos aqui que não trabalham, para que o produto final não se altere. E não se vai alterar tão cedo. Mas para isso nós precisávamos do exemplo que os jogadores dão, porque os jogadores chegam aos miúdos como ninguém chega, e nós temos de facto uma seleção multicultural e temos que ter essa capacidade de dar esse exemplo. Não podemos dar só o Ronaldo como exemplo de superação, temos que dar todos os nossos jogadores como um exemplo, e nós temos jogadores que vêm dos mais variados estratos sociais e que têm os diferentes backgrounds familiares, e eles têm que ser puxados para a frente. E esta questão de nós no dia 15, quando se tocar a Portuguesa contra a Hungria, e toda a gente tem muito orgulho nesta camisola, mas temos que ter orgulho em todos e cada um deles. Eu acho que todos nós temos uma grande responsabilidade, os jogadores em particular, naturalmente, porque são aqueles que estão mais expostos, são os modelos para as crianças, naturalmente. Com mais voz, não é? Eu não diria mais voz, mas maior visibilidade, talvez. Maior visibilidade, até porque muitos, nós falamos mais sobre eles do que eles falam sobre eles próprios, não é? Eu acho que é um pouco assim. Mas eu penso pela posição estratégica que estão, pela visibilidade que têm, eu penso que sim, que eles são os porta-estandartes, naturalmente, dos valores do desporto. E os valores são do respeito do outro, da lealdade, da fidelidade, do fair play, etc. Eu penso que o sucesso do desporto é também a sua fragilidade. E é aqui que nós temos que insistir. Não é? A fragilidade do desporto é esta questão. Quanto mais competitivo, maior temos esta questão da corrupção, o racismo, a xenofobia, cada vez está mais presente. Eu penso que temos que olhar de uma forma diferente também a questão da prática desportiva. Não só a questão dos resultados, das medalhas e das taças, que isso é importante naturalmente para a identificação das pessoas, mas também para inculcar uma socialização diferente dos jovens. Fazia sentido até nos escalões de formação ser misto? Claro, sem dúvida. Até porque nós continuamos a ter a discriminação de género. O desporto foi criado dos homens para os homens. Enfim, não me quero alongar muito para trás, enfim, mas na Idade Média sempre foi assim, os homens sempre estiveram presentes, era a força, era a bravura, e aquilo que aparecia nas capas de revista era a força, não é? A imagem mais cerrada do boxista. Mudou-se, a sensibilidade é outra. A sensibilidade é outra, hoje procuramos mais uma questão estética, o próprio corpo, a poética do corpo também alterou, hoje temos uma sociedade mais de imagem. Não é? Por isso, eu penso que tem que ser trabalhado a vários níveis, na escola, mas na sociedade. E a comunicação social tem aqui um papel, enfim, de relevo, de destaque, no sentido de melhorar, de denunciar as situações de corrupção, de denunciar as questões de xenofobia, de denunciar as questões de racismo, para que, enfim, o desporto, também não podemos ter muitas funções, mais do que ele pode dar, não é? Porque já tem 5 funções: educativa, social, cultural, integrativa e federativa. Não podemos exigir demais ao desporto. De facto, é um fenómeno social total, é um fenómeno muito importante. E global, não é? É global, é aquilo que nos une do ponto de vista identitário quase. É uma religião. Tornou-se uma religião. Sim. O ópio do povo, dizia Brown, um sociólogo francês, tornou-se o ópio do povo. Eu penso que estas questões têm que ser trabalhadas, têm que ser denunciadas por todos, todos temos um papel a desempenhar para que o desporto se torne algo mais digno, mais valorizado e que esteja presente do ponto de vista positivo e não negativo, como muitas vezes acontece. E o movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, das maiores expressões que teve, foi de facto na NFL, quando eles se ajoelham perante o hino, não é? O presidente dos Estados Unidos na altura. A NFL tem uma cultura, digamos assim, homofóbica e de violência, inclusive a violência doméstica com as mulheres dos jogadores, etc. É uma coisa impressionante. Devo dizer que há bocado fez uma referência ao futebol misto, mas já há experiências de futebol misto
na idade de benjamins, nos miúdos, promovidas pela Federação Portuguesa de Futebol. Há algumas equipas que vão já fazendo algumas competições ou simulacros de competições com o futebol misto, exatamente. Porque acho que e falávamos no papel social que tem o desporto, de facto, no caso, voltando um bocadinho à questão dos Estados Unidos, quando chegou aos palcos da NFL, não é? Aí até o presidente, na altura, o presidente norte-americano estava chocadíssimo, não é? Também não lhe interessava politicamente que se desse uma dimensão a isso, quando ele próprio, depois do atropelamento, ele desvalorizou um bocadinho, tendo em conta os grupos supremacistas brancos que sempre o apoiaram, portanto, politicamente havia ali muita coisa que não lhe interessava ir por esse caminho, e depois tivemos inúmeros casos. Inglaterra, por exemplo, todo o futebol inglês, não é? Até com expressão internacional, que é uma coisa interessante ver, por exemplo, a alteração fundamental que a FIFA teve nos últimos 2, 3 anos, muito fechada e, portanto, no sentido de até proibir qualquer tipo de manifestações que tivessem um quê de político, mas hoje em dia a FIFA admite-as perfeitamente. Aliás, a FIFA incorporou nos seus estatutos a mensagem dos direitos humanos e, portanto, nós assistimos todos os jogadores ingleses, não é? Mesmo nas competições da UEFA, mesmo nas competições da FIFA, a dobrarem o joelho sempre no início do jogo e não há problema. E vimos, aliás, 2 situações de 2 seleções, Noruega e Alemanha, relativamente a essa matéria, também com aquilo que se passava de mal na organização de Qatar contra os trabalhadores imigrantes. E a FIFA nem sequer levantou qualquer questão disciplinar ou qualquer aparente disso. Porque que era, a FIFA e a UEFA acabou também, por mudar muito. em muitas situações admite, não é? Porque quando nós tivemos o problema da Ucrânia com a Rússia, com o problema da Crimeia, eles nunca poderiam ficar juntos nos mesmos grupos e, portanto, nos potes dos sorteios das competições europeias, isso estava logo posto de parte. Esta realidade no passado, há 30, 40 anos, era impensável que houvesse uma seleção norueguesa, seleção A e depois a Alemanha, e que viessem, digamos assim, fazer manifestações com t-shirts quanto à defesa dos direitos humanos, particularmente dos trabalhadores imigrantes no Qatar. E isto passou. E, portanto, a FIFA disse, bom, só temos mesmo é que aceitar que é um exercício do direito, etc. Portanto, mudou claramente também, embora paulatinamente, a posição da FIFA, que tem, aliás, um comitê próprio para o respeito dos direitos humanos e incutiu algum tipo de... É uma matéria que a mim seria muito cara que existisse em Portugal também, essa cultura dos direitos humanos do desporto, e que fosse levada a cabo também por todas as fações esportivas e que se preocupassem com isso. Porque muitas vezes o que nós temos são momentos, ou seja, nós temos a jornada do jogo contra o racismo, temos a jornada pela igualdade de género, sim. Mas são só momentos, ou seja, não há um constante acompanhamento. Eu acredito, pode ser que mal, porque eu não sou especialista, mas eu acredito que exemplos piloto, o acompanhar de uma equipa ou 2 durante um ano e transmitir tudo isso, era qualquer coisa de muitas vezes mais positivo em termos de imagem do que as tais campanhas que acontecem naquele momento e toda a gente leva uma faixa, toda a gente leva isto. Portanto, pegarem exemplos até críticos, partir deles, um trabalho localizado e demonstrar que é possível alterar alguma coisa e aí mostrar a toda a gente esse resultado positivo que se venha a obter. Isso é como uma utilização do cartão branco, do fair play, não é? Ou seja, isso devia se tornar um exercício mais objetivo nos grandes palcos, não é? Sim, devia estar presente, naturalmente. É uma forma de... Porque, de facto... De premiar positivamente. De premiar positivamente. A discriminação positiva. A discriminação positiva. Enfim, o professor poderá dizer melhor do que eu. Eu penso que desde que foi aprovada a lei de 2017, acho que houve 6 multas e 3 admoestações. Penso eu, relativamente à questão do racismo. De facto, é muito pouco, não é? Obviamente que a questão punitiva não resolve os problemas, naturalmente, não é? Mas eu penso que é preciso... Mas também não pode ignorá-los, não é? Mas também não os pode ignorar e tem que estar mais presente, naturalmente. Quando acontecem esses fenómenos, haver uma sanção imediata e mesmo, se for o caso, de proibir o adepto de entrar nos estádios. Somos lentos a decidir e isso também descredibiliza muitas vezes perante o público a decisão final. As decisões vêm de vários operadores sancionatórios ou que têm poder para tal, não é? O Estado ou a administração pública, no caso, por exemplo, da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência, e que cobre esta matéria também, de alguma forma, e vem dos diversos conselhos de disciplina ou dos órgãos disciplinares das federações esportivas. Eu posso falar só pelo meu exercício de 4 anos e nós tivemos bastantes decisões, e algumas delas até inovatórias no âmbito da homofobia e na desigualdade em termos de sexo. Isso foi claramente, nunca tinha existido, digamos assim, basicamente até em termos de homofobia, existiu. Racismo, tivemos várias também em 4 anos. Só que uma coisa é
lá está, em termos do regulamento existente ou dos regulamentos existentes, uma coisa é sancionar um jogador que perante o adversário lhe chama preto, não é? Ou qualquer coisa do tipo, ou alguém, jogador, que para a árbitra diz vai, mas é lavar a roupa para casa e isto não é para mulheres, por exemplo. E isso é fácil do ponto de vista regulamentar, já não é tão fácil do ponto de vista regulamentar sancionar os clubes em si por este tipo. Portanto, é um problema aí, claramente, do nó nos regulamentos disciplinares nessa matéria, eu falo pelo futebol, sendo certo que em outros regulamentos disciplinares de outras federações esportivas nem isto se encontra previsto. Isso é grave. É grave porque dá uma postura claramente a uma ideia laxista do próprio Estado, que é claro na área desportiva, eventualmente noutras áreas sociais, mas que tem um poder de dever de fiscalização, mas não faz nada. Mas concorda comigo que era importante, se a justiça atuasse, fosse mais rápida? É o mais rápida possível neste no cenário. sentido da percepção das pessoas. Sim, mas é neste cenário, quer dizer, a nossa justiça desportiva, se quiser, dentro do quadro das próprias federações esportivas, é um drone, não se assuste. Não me assuste. É uma justiça que também está um pouco sujeita, e não pode deixar de estar, não é? Às defesas e garantias do arguido ou daquela pessoa que é sancionada. E da presunção de inocência, todos esses princípios. E, portanto, há todo um processo que leva à audição de testemunhas, há toda uma instrução que é feita por uma entidade própria, e, portanto, a resposta que dá quando é um processo comum é necessariamente mais lenta do que fosse um processo sumário, de um jogo no fim de semana, etc. E a nossa lei tem limitações nessa matéria, não é? Até porque normalmente quem é muito rápido a julgar são os movimentos populistas, não é? Isso sim, sem dúvida. Nós somos muito rápidos a julgar o outro. A língua é mais forte e mais rápida. Propriamente os processos levam o seu tempo, sobretudo em Portugal, enfim, nos outros países também, mas Portugal, que é um país extremamente burocrático, de facto os processos levam muito tempo a serem discutidos, e na disciplina de futebol, de facto, enfim, tem os tempos que são devidos, naturalmente. Eu penso que sim, penso que não se pode ser mais célere muitas vezes. Eu gostava que vocês os dois, e porque estava ali a olhar para o nosso tempo e estava-me a assustar, porque estamos mesmo a chegar daqui a pouco ao fim, não queria fechar esta talk aqui hoje no Bom para Portugal, porque eu acho que o que é bom para Portugal é nós deixarmos mensagens positivas. Sim. Que caminho é que nós podemos indicar, que conselhos é que nós podemos dar? Eu aposto sempre na formação dos mais pequenos. Eu acho que se nós começarmos pela educação temos maior sucesso, não é? Sim, nas escolas. Eu penso que começa tudo pela escola, de facto, pela educação. Não podemos descurar o papel dos pais, naturalmente, também. Não é? Os pais têm um papel de grande relevo. Os pais educam, a escola ensina. Na educação, e depois, enfim, os clubes são muito importantes também na socialização dos jovens. Eu penso que cabe aos treinadores, aos monitores, enfim, a quem está presente com os jovens nestes momentos, de incutir valores positivos que o desporto pode transmitir, não é? Que transmite, e não estes episódios, muitas vezes são episódios negros, mas são episódios, não é? E estar mais presente e denunciar, e se for o caso, haver sanções e falar, sendo mais. Não diminuir os acontecimentos, não é? Claramente denunciar aquilo que para muitos é a prioridade da linguagem do futebol, não é? Porque toda a gente vive um pouco com esta linguagem xenófoba, discriminatória em geral, para além da raça, e diz, isto é a linguagem do futebol, não é a linguagem do futebol. Isso é como quando se falou na questão de legislar sobre o piropo, não é? As pessoas achavam tipo, sim. Mas agora não se pode dizer nada, não é? Todos estes atos caem numa grande malha que é a linguagem de futebol. Não pode ser a linguagem de futebol. Pode ter a linguagem que quiser, mas não pode ter esta linguagem, porque esta linguagem vai contra aquilo que é os próprios valores do desporto. E não é uma matéria de responsabilidade social, porque também há quem venha contar histórias e dizer que prevenir e combater o racismo ou qualquer outro tipo de discriminação é uma matéria de responsabilidade social. Não é. É uma história própria, interna, do próprio desporto. Não é qualquer coisa que esteja a prestar, digamos, e de cada um de nós, não é? Da forma cívica como temos que nos portar. Educação contínua, claramente, e um Estado que parece que está presente, mas não está, mas tem que estar. Para controlar, para vigiar e para ver se as entidades esportivas que têm poderes nesta área, que são poderes de natureza pública, agem, regulam e aplicam as sanções que têm que regular. Mas o Estado aí não está, o nosso Estado foge. Quero a sua mensagem positiva, professor. Tenho que deixar aqui uma mensagem positiva a formação, e de esperança. Denúncia, formação contínua dentro dos clubes, também, não só da escola, mas dentro dos clubes. E o clube é onde os miúdos jogam todos entre eles e onde eles escolhem os bons e maus exemplos, olham e veem, e eles veem maus exemplos, mas também veem bons, não é? E uma ação muito direta, eu diria mesmo, atomística relativamente a alguns casos piloto. Trazê-los para cima, formular esses casos e que as federações comecem a cultivar uma cultura de direitos humanos. E nunca se podem esquecer, sobretudo aí quem nos vê pelas plataformas hoje, como o YouTube, que são seguramente pessoas mais novas, o respeito
pelo próximo é uma coisa que nós devemos sempre, e respeitar a diferença. Só porque os outros são diferentes de nós, não são melhores nem piores, e por isso é respeitar sempre o outro, e isso evita muitos destes problemas. Já a seguir, o João Pedro Rodrigues está pronto para vos trazer aqui mais uma talk neste Festival de Bom para Portugal.